o maior problema dessas questões, assim, cara, de tanto decreto, é que o ser humano, ele é mutável. O ser humano é mutável, então ele experimenta a mudança e ele vamos dizer, no seu ponto de vista, ele causa a mudança. Né? Ele tanto está sendo mudado, modificado constantemente, como está mudando coisas, né? Então, na cabeça dele, né, quando a gente tem a verdade não muda, é imutável. Né? Então, se não for por meio de uma iluminação, ele não permanece. Aí eu estava lendo o conceito de fé, que é emuná, que é traduzido como fé e fidelidade, e a ideia é firmeza, é algo firme, que está firme assim, está junto, e está firme. Então, é uma coisa que não balança, que não oscila, né? A fé, ela é algo que não oscila, que não balança, que é firme. O cara está ali e permanece naquela estável, não é instável, é estável. Então, o conceito básico é esse. Aí, quando tu traz uma coisa bem desenvolvida já para o ser humano, acostumado a ouvir conceitos de como ele deve agir para que as coisas reajam da maneira que ele quer, ou como ele deve reagir para que as coisas vão do jeito que ele quer, ou como ele deve fazer para que as coisas mudem, ou como deixar com que as coisas mudem ou não mudem. Então, quando tem todos esses conceitos, isso dá enquanto apresenta a verdade, isso frita, entra em conflito com o que com o conceito da própria experiência dele. Então, acredito que as doutrinas bíblicas, principalmente ali, decreto de Deus, predestinação, justificação, elas entram em conflito com a natureza dele, do homem que é mutável. Então, se ele não é sustentado por Deus para acreditar nessas coisas, ele vai continuar sendo soprado por vento de doutrina, mas porque ele procura algo, ele procura a firmeza em uma coisa que não é a Bíblia, não é o que a palavra de Deus diz, né? Ou profecia, ou sentimento, ou emoção. Então, ele vai ser levado por todo tipo de doutrina, de vento de doutrina, e não vai ter uma estabilidade na mente dele. Né? Então, tipo assim, é dever, né, do mestre fazer com que a pessoa não seja, claro, não ele, né, mas através da palavra levado por vento de doutrina, porque é da natureza do homem mudar constantemente, ele está sempre em mudança. Então, o maior desafio é tu permanecer, na verdade, né? Não se trata de alcançar, a gente quer muito descobrir a verdade, né? O ser humano tem isso, descobrir, mas a palavra, ela é simples, não tem muito enfeite, mas aí ele começa a entrar no parafuso ali, por causa de muita coisa que o cara pode tirar do que eu chamaria de reflexo desse primeiro, que é o cara que só pensa do ponto de vista transcendente, que é esse, né? Então, por exemplo, obviamente a verdade não muda, ela continua a mesma, mas ele não consegue fazer análises do ponto de vista humano mais, né? Já virou uma máquina. Então, ele tem problemas cognitivos em aceitar algumas coisas. Por exemplo, eu me arrependi. Ele já vai dizer, não, Deus causou o arrependimento em ti. Ele tem uma resistência com o ser humano. Eu me humilhei, ele tem uma resistência. Claro que nós sabemos que Deus que causa isso. A questão é, ele tem um problema com isso. Ele tem um problema que alguém fale isso. Ou que alguém diga que ele não deve fazer. Por exemplo, eu chego para ti, cara, não trai a tua mulher. Mas não sou eu, é Deus que vai operar. Óbvio, ninguém está perguntando isso. Ele já começa a colocar uma coisa dentro do conceito. Quando se começa a misturar esses tipos de conceito, tu tem
sérios, vai ter, né, sérios problemas mentais. Que a pessoa, isso é um problema da religião, né? Pode ver que as duas pessoas, elas têm problema. A primeira pessoa, ela tem problema em permanecer. A segunda tem problema de flexibilidade, no sentido em que de receber aquela coisa que a outra pessoa está falando, sem querer corrigir o que ela está dizendo teologicamente. Por quê? Porque ela sempre vê para aquela ótica. Ela já não consegue, ela não consegue mais conversar normalmente com ninguém, entendeu? Porque ela já filtra tudo numa linguagem técnica, né? Então, isso aí também é um problema daí do lado de cá, né? Enquanto outro problema tem problema de permanecer e fica ali balançando, o segundo, ele tem problema com o ser humano, com a humanidade alheia. E a justificação, como ela é uma verdade que não muda, né, conforme a circunstância, então eu posso estar sendo morto, eu posso estar pecando, eu posso estar fazendo qualquer coisa que eu continuo sendo justificado. Consequentemente, a gente está tocando numa área que é transcendente, porque ao mesmo tempo eu não quero e não devo, né, fazer o que não o erro, o pecado. Só que para minha absolvição, a gente não tem mais papa, graças a Deus. Eu preciso, obviamente, tocar nessa parte transcendental, ou seja, pela fé, né? Então eu vou lá e eu declaro a realidade espiritual, que eu sou justificado e que Jesus levou todos os meus pecados. E então, a minha própria consciência tem paz por causa disso. Então eu estou sempre entrando em contato com uma parte que é imutável, né? Que não muda, para restabelecer uma identidade como cristão. Sendo assim, tendo isso em mente, tu percebe que ah, mesmo aquele que não tem vamos dizer assim, a, a revelação, vamos dizer, a iluminação sobre a justificação, ele constantemente vai, através da imanência, enfim, ou dos meios que Deus estabeleceu, tocar na parte transcendente. Ele vai tocar, ou seja, ele tem que restabelecer sua própria identidade através da Escritura, e ele tem que, ao mesmo tempo, obviamente, tomar prudência com os assuntos dessa vida. Por isso que é absurdo uma pessoa que acredite que é complexo a questão da predestinação, porque ela constantemente lida com a imutabilidade do decreto de Deus, de que ele é justificado, né, e perdoado, e que Deus está no controle da vida dele, como toma decisões ao mesmo tempo, mesmo sabendo que os dias dela são escritos e determinados. Ou seja, é uma objeção não só infundada, como falsa, né? Em quem já tem experiência do perdão dos pecados, né? Principalmente o protestante. Agora, o que eu posso falar mais sobre esse assunto aí, depois tem que fazer um vídeo bem comprido.